Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Rubem Alves, O Amor que Acende a Lua. Esse trecho é a epígrafe do livro Escutatória, de Tomás Brier, que se inspirou nesse termo escutatória de Rubem Alves para desenvolver todo um conceito, todo um livro sobre o poder da escuta e sobre como nós queremos cada vez mais aprender a falar, mas sabemos pouco escutar. Eu quero ler alguns trechos para vocês aqui, porque me fizeram refletir muito. Para quem não sabe, eu me formei em psicologia ano passado, só que esses trechos me provocaram, sim, num nível profissional, porque cada vez mais eu posso melhorar a minha escuta, mas num nível bem pessoal também. Os trechos são os seguintes. Não me conformo quando vejo que quanto mais conhecemos as pessoas, seja no trabalho ou em casa, mais temos a tendência de pensar por elas e não as escutar, pois achamos que sabemos o que elas vão dizer. Tampouco me conformo quando percebo que nas reuniões e conversas as pessoas estão muito mais esperando sua vez de falar do que escutando plenamente, quando não ficam interrompendo umas às outras, preocupadas em sobrepor sua história à do outro. Eu não me conformo quando observo que as pessoas apenas escutam o que querem escutar e não o que o outro realmente disse. Pulando um pouquinho, ele vai citar Rubem Alves, que fala o seguinte: a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. Para vocês terem uma noção, eu não cheguei nem no capítulo 1 ainda, é só a introdução, e ele já disse várias coisas importantíssimas para a gente se atentar se nós queremos nos comunicar melhor. Primeira coisa, comunicação não é só falar. Você precisa, ao falar, saber que o outro está escutando. Porque tem gente, sim, que fala só por falar, mas comunicação de verdade é aquela em que você fala e a outra pessoa escuta. Então, tanto a gente aprende a falar, como diz Rubem Alves, cada vez mais a gente procura cursos de oratória, mas também é importante a arte de escutar. Por que eu comentei que isso me pegou no nível pessoal? Porque em outro vídeo eu comentei que eu gosto muito de contar histórias. Eu gosto muito de falar. Não é à toa que eu fiz um canal no YouTube. Eu preciso falar. Além disso, eu escrevo todos os dias 3 páginas de folha de ofício. Todos os dias. É uma necessidade de expressão, uma necessidade de colocar para fora. Só que o que a gente faz quando precisa escutar? Ou melhor, como que é a nossa escuta? Porque é coisa chata quando você vai contar alguma coisa e a outra pessoa já está ansiosa para falar. E é chato, eu sei que é chato e eu faço isso. Então eu vim aqui para falar de algo que eu também faço. Porque pessoa que gosta de contar história, pessoa que gosta de fazer os outros rirem, quando precisa escutar também é um desafio, porque eu tô com a minha cabeça ali matutando pra, poxa, tua história me fez lembrar uma outra coisa, e daí eu já me sinto ansiosa pra acabar contando a minha parte. E eu acabo batendo bem nessa parte em que eles falam aqui sobre a gente sobrepor a nossa história à do outro. Por isso que, pessoalmente, é um desafio muito grande, porque sabe aquela história, assim, de que às vezes a gente trata melhor as pessoas da rua do que as pessoas de casa? Isso acontece bastante. Gente, como eu comentei, eu não cheguei nem no capítulo 1 ainda, mas o autor já trouxe muitos conceitos, já trouxe muitas ideias para refletir, apenas para literalmente introduzir o assunto, mas para a gente pensar sobre essa questão da escuta como algo potente. Às vezes a gente acha que a nossa verdade, a nossa fala, aquilo que a gente diz é o que mais fala alto, mas ele coloca em algum momento aqui que a gente silenciar também é comunicar, o que a gente pergunta para o outro também é comunicar, e
depende muito da nossa qualidade, daquilo que a gente está escolhendo escutar, a forma que nós estamos escolhendo escutar. Ele fala aqui, em algum momento: não escuto apenas com meus ouvidos, escuto com todo o meu corpo. A postura de escuta caracteriza-se para mim como uma atitude de abertura, curiosidade e atenção plena. Uma postura multidimensional. Eu quero encerrar com um dos trechos mais marcantes para mim, que é algo que eu observo quando eu escuto e é algo que eu observo quando eu quero falar e gostaria que alguém me escutasse dessa forma. Ou não, vocês vão entender. Para mim, esse é um convite a prestarmos atenção em quantas vezes as pessoas deixaram de falar alguma coisa ou faltaram com a verdade conosco por medo das nossas reações automáticas, por receio da tendência que temos de rebater e impor nossa visão, por medo de se sentirem julgadas, por desânimo em ter de aturar nossa resposta ou até, em algumas circunstâncias, pela distância imposta por um respeito excessivo decorrente da hierarquia social ou familiar. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Por que me pegou tanto essa parte? Tem várias pessoas na minha vida que eu gostaria de chegar e contar alguma coisa. Tô passando por essa situação, gostaria sim do teu conselho, gostaria da tua ajuda. Mas por medo do julgamento e, como ele citou aqui, o desânimo pela resposta, o desânimo em ter de aturar a nossa resposta, só por isso eu evito de falar com a pessoa. E eu coloquei uma lupa sobre mim mesma para pensar. Quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes alguém vem falar comigo e a minha primeira resposta é: eu te avisei, eu não te disse, eu sabia que isso ia acontecer. Colocando ali uma carga de julgamento, uma carga de, vamos deixar assim, de julgamento desnecessária. E o que faz com que numa próxima vez a pessoa não me tenha como uma opção. Talvez ela até gostaria de conversar comigo, mas não compensa, não vale a pena. Não vale a pena esse desânimo, não vale a pena esse julgamento. Eu sempre termino, quando eu tô lendo um livro, dizendo que eu quero trazer mais sobre ele, mas é porque eu fiquei sabendo desse livro ontem e eu li então a introdução até o momento. Acho que até amanhã eu leio mais um capítulo, mas até agora foi o que eu li, foi o que fez sentido para mim e eu quis trazer para vocês, que a gente possa escutar mais a nossa escuta, que a gente possa observar mais como que nós temos escutado os outros. E vocês sabem que eu gosto de uma visão poética da vida, como que a gente tem escutado a vida, ok? Para esse vídeo não ficar uma saladinha de fruta com várias coisas, eu vou encerrar ele por aqui. Espero que vocês tenham escutado e que tenham gostado. Até a próxima!